Olá, alunos do quinto ano, eu sou o professor Jefferson, professor da disciplina de História. E hoje vamos ter mais uma aula de História, dando sequência ao nosso conteúdo do nosso livro didático, ok? Só lembrando que essa é uma nova maneira que nós estamos encontrando de estudar. Vocês aí de casa, eu daqui gravando as minhas aulas para poder passar também esse conhecimento e dando continuidade à nossa rotina de escola. Porque a escola, o SERD não parou. Então é uma outra maneira de se organizar que nós estamos tendo, ok? Mas lembrando, estudar sempre, ok? Vamos com mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre o Barroco Mineiro. O que seria essa expressão artística e o que tem a ver com a história, que nós estamos falando de história, mas vamos fazer esse link também com o ensino das artes. Lembrando que esse conteúdo está no nosso Sistema de Ensino Trilhas, nosso livro didático, módulo 2, que nós já iniciamos, na página 257, ok? Então vamos lá entender o que seria esse Barroco Mineiro. O Barroco Mineiro é considerado a primeira expressão artística genuinamente brasileira. Por quê? Porque originalmente o Barroco é uma manifestação de origem europeia, que surgiu no final do século XVI. Então, lá no final do século XVI já surgiu esse movimento, essa expressão artística. Mas por que ela é considerada genuinamente brasileira? Vamos entender agora. No Brasil foram desenvolvidas características próprias, como o uso de cores fortes e a representação de anjos e santos com feições afro-brasileiras nas esculturas. Então, olha aí, daí se deu a entender por que genuinamente brasileiro, porque ela foi recriada, ela foi reconfigurada, no sentido de que das cores, porque o barroco era no sentido de umas cores mais neutras, aqui foi usado cores fortes, e foi principalmente para o lado religioso, a questão dos santos, dos anjos, os próprios templos, a própria estrutura de igreja foi mudada, os próprios altares de igreja, que nós vamos ver daqui a pouco também, e no sentido também de que foi como nessa época que o barroco brasileiro, o Barroco Mineiro, foi criado, era a época da mineração, da colonização e questão também da escravatura. Então foi pensado nisso, nesse sentido, nas afro-brasileiras, as feições afro-brasileiras, que gera a miscigenação, a mistura dos africanos e brasileiros, dos descendentes que já estavam aqui no nosso território brasileiro. Esse estilo se desenvolveu em Minas Gerais durante o período da mineração, que foi aquilo que eu falei. Lá no século XVIII, num período do século do ouro, que nós conhecemos, que foi desenvolvido, foi pensado nesse estilo artístico, nessa expressão artística que foi o Barroco Mineiro. Nós estamos falando, lembrando, nós estamos centralizando no Barroco Mineiro, não no sentido de Brasil, mas especificamente no Barroco Mineiro. Por isso, nós vamos falar que ele se desenvolveu principalmente em Minas Gerais. Na época da mineração, muitas pessoas que enriqueceram com a extração do ouro faziam doações para as instituições conhecidas como irmandades religiosas. Daí se deu início todo esse barroco, é o início já da história dele. Nós vamos entender o que seriam essas irmandades religiosas. Essas irmandades religiosas, essas irmandades eram associações de fiéis católicos responsáveis pela organização de rituais e pela gestão das igrejas. Então, essa irmandade, essa associação, era formada por fiéis, mas que eles administravam, digamos assim, eles tinham controle da igreja no sentido de como organizar. Por isso que muitos altares eram feitos de ouro, porque era na época que o ouro era muito e era fácil o acesso deles, desse material, desse minério, e de que maneira se iriam usar esse ouro, de grande acesso, principalmente nos altares das igrejas, através de também feito imagem de santos, de anjos e tudo mais. Mas foi pensado nesse sentido, de que essa irmandade, essa associação religiosa de fiéis, iriam utilizar o ouro dessa forma, utilizando realmente no catolicismo, que era a religião predominante na época. As irmandades religiosas promoviam encontros de diferentes grupos sociais por meio de eventos e com o dinheiro de doações
contratavam artistas para decorar os espaços religiosos. Então, eles faziam, promoviam encontros, né, de vários, diferentes grupos sociais, no sentido de que para arrecadar também mais dinheiro, mas que com esse dinheiro que eles faziam esses encontros, né, dos grupos sociais, era justamente para contratar esses artistas para eles desenvolverem, né, essa nova maneira, essa nova expressão artística que era o barroco. E para a época era uma coisa nova, né, vindo lá da Europa, lógico que foi abrasileirado, como nós falamos, por isso que se tornou predominante brasileiro, no sentido de que a gente pode perceber também a diferença, né, de algumas igrejas lá de Minas Gerais, ou até mesmo nossa, com as igrejas europeias, né, até mesmo da França, Espanha, Portugal, que tem uma certa... são parecidas, né? Mas que o brasileiro se tornou, deu um novo ar para essa expressão artística, que foi as cores mais fortes e principalmente no quesito religioso. As esculturas de pedra-sabão, feitas por Antônio Francisco Lisboa, que foi um dos artistas mais conhecidos, que foi o Aleijadinho, são elementos marcantes do barroco mineiro, que ele é um dos grandes representantes do barroco mineiro e também do barroco brasileiro. Nós vimos ao lado, que tem também no livro didático de vocês, a escultura do profeta Isaías na Basílica do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Isso foi em 2005, essa foto. 2015, aliás. Então, aí é um exemplo, né, dessa expressão artística, um exemplo mesmo concreto do que seria esse barroco mineiro, ok? Também temos aí o altar em estilo barroco mineiro, que é aquilo que eu falava, que aquelas irmandades iam realmente contratavam artistas para fazerem todo esse trabalho que a gente vê aí nos altares das igrejas, no sentido religioso. O altar em estilo barroco mineiro no interior da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Então é uma outra igreja bastante conhecida no estado de Minas Gerais e que justamente aí nós vemos também o estilo realmente barroco empregado, ok? Algumas características do barroco mineiro presente nas duas imagens, que é justamente lá na igreja de São Francisco e na imagem do profeta Isaías. Na igreja vemos que o altar apresenta inúmeros recursos de ornamentação e elementos em ouro. Na estátua, percebem-se a utilização de pedra-sabão e a evocação do tema religioso. Então, sempre o barroco mineiro estava ligado com a religião, no sentido de que, na escultura de um profeta e no altar de uma igreja católica. Mas sempre nesse sentido de grandioso, mostrar que o barroco também foi uma expressão artística, não no sentido de mudar, né, de realmente se tornar abrasileirado, mas no sentido de mostrar essa grandeza também dessa época, porque olha, o altar todo revestido de ouro é para mostrar realmente uma riqueza que existia na época. E quem foi esse Antônio Francisco de Lisboa, que eu conhecido, né, como Aleijadinho? Quem foi ele? Eu vou ler apenas um resumo da biografia dele. O mineiro Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, ficou marcado nas páginas dos livros escolares brasileiros como um homem que criou diversas obras no estilo barroco, com destaque para os profetas. Além disso, era um homem que sofria de uma doença degenerativa, vivendo recluso, trabalhando apenas à noite e esculpindo com a mão enrolada em faixas. Então esse foi o resumo da biografia de Aleijadinho, que também com o tempo mais vocês vão estudar também na literatura sobre o barroco brasileiro, que aí se trata de uma maneira mais gramatical, mas estamos falando da história, né, que se tornou desde lá do século XVIII, no sentido da época da mineração, do século do ouro, e que foi abrasileirado também esse barroco, né? Vimos historicamente que ele veio da Europa, né? Dos países europeus, mas que aqui ele foi abrasileirado, no sentido das cores, que eram cores neutras, e aqui foi em cores fortes, no sentido das feições também dos santos, dos anjos e dos profetas, no caso que Aleijadinho fez, né? Na questão dos afrodescendentes, e também na questão mesmo religiosa, né? De colocar nas igrejas nesse sentido. O barroco foi trabalhado muito na questão religiosa. E com o barroco brasileiro,
vários monumentos, várias igrejas foram considerados patrimônio cultural brasileiro. Nós vamos entender o que seria esse patrimônio cultural brasileiro. Está no livro didático, no sistema de ensino Trilhas, nas páginas 258 e 259, ok? Livro didático, sistema de ensino Trilhas, páginas 258 e 259. O que seria esse patrimônio cultural brasileiro? As obras do Barroco Mineiro fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. O que seria? Elas são muito importantes, pois nos ajuda a compreender melhor o período colonial do Brasil. Então, por isso que ele se tornou patrimônio cultural, porque marca realmente. Foi uma época em que realmente foi muito importante para o desenvolvimento do nosso território brasileiro, não no sentido de apenas ter uma expressão artística, mas no sentido de que o barroco brasileiro se tornou o quê? Faz parte da cultura brasileira, ok? Por isso, a preservação de construções e das obras de arte barroca, assim como de outros patrimônios, lógico, não só do barroco, outros patrimônios culturais, é fundamental e deve ser de responsabilidade de todo cidadão brasileiro. Então, não no sentido de que agora virou patrimônio, não. Essa preservação, não somente lá da questão física do concreto, mas da questão mesmo ideológica da que aquilo representava, da questão histórica que aquilo representou, deve ser preservada. E cada um de nós devemos preservar, porque faz parte também da nossa história. O presente que nós temos hoje dependeu dessa história lá no nosso passado, um pouco distante do nosso, ok? As cidades de Ouro Preto e Diamantina, por exemplo, foram declaradas Patrimônio Mundial da Humanidade. Olha só, tem a questão do patrimônio cultural brasileiro, mas ele foi considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O que seria a Unesco? Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Que é justamente isso, essa organização que é a Unesco, ela que tem, né, todos os, digamos assim, os pontos que devem ser considerados, né? Uma cidade, um lugar, ou é um monumento, ou algo parecido, para que realmente se torne patrimônio mundial da humanidade. As construções consideradas relevantes historicamente pela população e que fazem parte da história de uma região são chamadas de patrimônios culturais materiais. Essas construções recebem verbas e investimentos públicos voltados para a preservação. Então, tudo aquilo que é realmente construído, que tem lá uma construção que eu posso ver, posso enxergar, é considerado patrimônio cultural material. Mas tem os patrimônios culturais imateriais. O que seria isso? As festas, as celebrações, modos de produção artesanal e outros aspectos relacionados às práticas culturais da população de um determinado local são chamados de quê? Patrimônios culturais imateriais. Exemplos: roda de capoeira, frevo, roda de samba, o Círio de Nazaré e a arte indígena Kuziwa, que é justamente, não é algo concreto lá que foi construído para se preservar, é algo que dá cultura. Por exemplo, a roda de capoeira é uma dança, nós sabemos. Então isso deve ser também preservado, porque é considerado um patrimônio cultural imaterial, ok? Nós temos aqui o patrimônio cultural brasileiro. Vamos entender o que realmente no sentido de Brasil. O centro histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, nós temos aqui no exemplo, foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1999. O centro da cidade inclui diversas construções do período colonial, cuja arquitetura foi influenciada pelo Barroco Mineiro, como a Igreja de São Francisco de Assis. Então, aqui eu tenho um exemplo de um patrimônio cultural brasileiro, não necessariamente lá de Minas Gerais, mas do Brasil. Temos outro exemplo. Por sua importância histórica, a cidade de Ouro Preto passou a ser considerada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1980. Como destaque da igreja, temos a Igreja de São Francisco de Assis, projetada por Aleijadinho. Então, a cidade, né, se tornou um patrimônio. Não somente lá a estrutura da igreja, mas sim a cidade, ok? E também Salvador, na Bahia, foi a primeira capital do Brasil. Por isso, sua estrutura urbana recebeu um investimento maior do que as demais vilas
e cidade do início da colonização portuguesa. O Centro Histórico de Salvador foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1985. Entre as características que se destacaram no Centro Histórico da cidade estão as construções do período colonial pintadas em diferentes cores. Então, justamente, o Centro Histórico de Salvador também foi considerado Patrimônio Mundial. Temos o Centro Histórico da cidade de Goiás, que também entrou para a lista de Patrimônio Mundial pela Unesco em 2001. As construções do centro da cidade datam do século XVIII e XIX, período em que a mineração era praticada também na região, não somente em Minas, mas também como em Goiás. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, foi trabalhar esse barroco mineiro, que foi o estilo artístico que teve maior destaque na construção de igrejas e de obras de arte no período da mineração. Então o barroco brasileiro derivou-se desse período, no século XVIII, lá da mineração, que era muito forte, e no sentido também de que o ouro também foi utilizado nessa expressão artística, no caso dos altares e das igrejas. E que o barroco mineiro faz parte da nossa história. Como eu falei anteriormente, a história que nós temos hoje, alunos do 5º ano, a história do nosso presente, derivou-se dessa história do nosso passado, lá do século XVIII, ok? Lembrando, tem exercícios no livro, no sistema de ensino Trilhas, nas páginas 259 e 260. Lembrando que na 260 é uma pesquisa, então não tem espaço lá para escrever. Então é para fazer onde? No caderno de história. E a 260 é para fazer no livro didático, ok? Lembrando, 260 e 259 exercício no livro didático, ok? Fiquem bem, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre a nossa história, o barroco mineiro. Qualquer dúvida, nas dúvidas pesquisem, procurem ler mais, pesquisem na internet, procurem ver vídeos, coisas que agreguem conhecimento para vocês também, que são relevantes também nesse conteúdo que é o barroco mineiro. Então, o que eu falo sempre, estudem mesmo, façam leitura, pesquisem, escrevam bastante para treinar também a caligrafia, a ortografia de vocês, para que vocês tudo que for bom de conhecimento, que vocês agreguem para vocês também, ok? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.